Bora, Fiel, para as primeiras informações do Corinthians nessa terça-feira aí. Corinthians que enfrenta o Bahia em busca dessa pré-Libertadores. Eu trouxe dois vídeos para vocês aqui, o primeiro do Esporte Total da Band e na sequência tem o Chico Garcia aí para falar sobre esse impeachment do Augusto Melo que foi suspenso aí com uma liminar. Então já deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo e bora pro vídeo. E a noite foi agitada lá no Corinthians. E a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que aconteceria nesta segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, para definir ou não o impeachment do presidente Augusto Melo, acabou sendo cancelada, adiada, ainda não se sabe quando e como vai acontecer. Isso por conta de uma liminar concedida pela desembargadora Clara Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. A desembargadora citou em seu despacho que poderia haver dano ao processo, até porque existe uma recomendação da Comissão de Ética do próprio Conselho Deliberativo pedindo para que não haja a votação dessa situação envolvendo o presidente Augusto Melo enquanto existir a investigação por parte da Polícia Civil. Tão logo essa notícia surgiu aqui no Parque São Jorge, começou uma grande festa por parte dos torcedores organizados do Corinthians, que desde as primeiras horas da tarde se movimentaram e evidentemente ficaram muito felizes porque a imensa maioria apoiava o presidente Augusto Melo. E essa multidão foi a loucura quando o presidente Augusto Melo deixou as dependências do Parque São Jorge e seguiu a pé, evidentemente que protegido por muitos seguranças até onde estavam os torcedores organizados. E é neste clima que o Corinthians se despede da sua torcida do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, em Itaquera, tem Corinthians e Bahia. O Corinthians que vem de 7 vitórias consecutivas e pode, nesta rodada, garantir vaga para a pré-Libertadores da América. Para que isso aconteça, basta o Timão vencer o tricolor baiano e no dia seguinte, o Cruzeiro não ganhar do Palmeiras em Belo Horizonte. Todos os ingressos para esse jogo entre Corinthians e Bahia foram vendidos pela 18ª vez seguida. O Corinthians vai jogar com mais de 40 mil pessoas em seu estádio. Que vitória do presidente Augusto Melo, já não diria nem nos acréscimos, né, com a bola rolando, porque a votação para a realização do impeachment já tinha começado. A gente está falando de uma assembleia aí com os conselheiros chamados às 18 horas numa primeira chamada, às 19 a segunda chamada aconteceria, quando o presidente Augusto Melo adentra o ginásio lá do Parque São Jorge com um documento em mãos para que o presidente Romeu Tuma Júnior lesse o documento e, enfim, desse cabo à suspensão da votação, por conta de uma liminar adquirida na Justiça. O presidente já havia tentado derrubar a votação na manhã de segunda-feira, havia sido negado o seu pedido, né, mas ele entrou com recurso. Aparentemente ninguém sabia disso, né, ele estava resiliente no processo, chegaria lá para apresentar sua defesa e tudo mais, mas conseguiu, já na calada da noite, no apagar das luzes, uma liminar através da desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, que se baseou exatamente no relatório da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, que é um órgão do Conselho Deliberativo. Essa comissão, né, de ética havia sugerido pela suspensão do processo de impeachment, por algo absolutamente óbvio, né, gente? A comissão de ética do Conselho entendeu que a votação do impeachment não deveria acontecer enquanto o inquérito policial, enquanto todas as investigações não tivessem sido finalizadas, para a gente entender se realmente há irregularidades, há algum tipo de participação do presidente em alguma ilicitude, para que ele pudesse, pelo menos, ser levado à votação para a destituição do cargo. Mesmo que houvesse esse relatório da Comissão de Ética, mesmo que todos entendessem que não havia, pelo menos nesse momento, nenhuma prova contra o presidente do Conselho Deliberativo, ele poderia, simplesmente por livre e espontânea vontade, por sua decisão própria, sugerir a votação, colocar em votação um processo de impeachment. E assim o fez.
mesmo diante de um relatório da Comissão de Ética, mesmo diante de digamos, um consenso entre os conselheiros de que sem o inquérito finalizado, você não tem indícios para poder fazer uma votação para o impeachment. Ainda assim, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, colocou em votação. Uma votação que era para ter ocorrido na quinta-feira, foi adiada por questões de segurança e mesmo assim uma segunda-feira absolutamente tensa, com tropa de choque, cavalaria, com muitos torcedores, membros de organizadas, convocação, né, da Gaviões da Fiel, a principal organizada, com outras organizadas que se envolveram todos na causa no entorno do Parque São Jorge, para protestar e manifestar o repúdio contra essa votação, pelo menos nesse momento. O Alê, presidente da Gaviões, deu entrevista depois, né, da suspensão, dizendo: gente, se tiver provas contra o Augusto Melo, seremos os primeiros a pedir a cabeça dele. Nesse momento, a gente está brigando por uma pré-Libertadores, um ano sofrido, em que terminamos o ano com 7 vitórias seguidas, num processo de quitação da arena, numa campanha fantástica. Os caras, por questão de poder e ego e manobra política, estão tentando derrubar o presidente. E aí, curioso, né, que mesmo com toda essa pressão, mesmo com todo esse consenso, com tudo que entendemos como absolutamente natural, do tipo, gente, se tiver irregularidade, beleza, o processo democrático ele dá conta disso, ele tem lá esse ingrediente de você empichar o cara que está no cargo por conta de uma ilicitude, ou várias no caso. Se não tiver, não faz sentido, a não ser por uma questão política de poder e de disputa de egos dentro dos conselheiros para tentar derrubar o presidente eleito democraticamente. Não faz sentido a votação nesse momento, mas vejam que a derrubada, a suspensão, o adiamento dessa votação só ocorre por uma liminar concedida ao presidente Augusto Melo. Então, trata-se de uma grande vitória do presidente na esfera jurídica. Ele conseguiu, exatamente embasado pelo pedido, pelo relatório da Comissão de Ética, através da justiça, de uma liminar, convencendo a desembargadora Clara Maria Araújo Xavier de que a votação deveria ser suspensa. E aí, inclusive com punição de R$100 mil com desobediência de uma ação judicial. E justiça, rapaziada, a gente não questiona, a gente cumpre. Por isso, com mãos desse documento, o Augusto Melo levou ao Romeu Tuma Júnior, que não teve nada a fazer a não ser cancelar, suspender a votação. Liminar, ela é, digamos assim, algo, eu não diria frágil, né? Eu até sou leigo no assunto, né? Eu não tenho maior embasamento jurídico para dizer para vocês, mas essa liminar ela pode ser derrubada a qualquer momento. Sendo derrubado ou não, eu acho que o presidente do conselho precisa entender o que aconteceu. Ele precisa entender o que aconteceu. Tem uma comissão de ética do próprio conselho que sugeriu que não ocorresse a votação. O movimento do torcedor, não só no entorno do Parque São Jorge, né, que ali estavam presentes organizadas, mas também torcedores, né, que se envolveram na causa. Mas é só ele ver pela rede social, que é um termômetro importante, o que o presidente Augusto Melo vem passando positivamente, por onde ele tem ido, né, no jogo lá em Criciúma, provavelmente nessa terça-feira, no jogo contra o Bahia, a gente vai ver uma grande mobilização, uma grande manifestação. O presidente do conselho tem que entender que o momento é completamente inoportuno para isso. É até contra, é um tiro no pé dele, do conselho e do próprio clube. E repito, aqui ninguém está passando pano para uma suposta irregularidade. A questão é que o inquérito não foi finalizado. E aí não faz sentido, é contra o conselho ele fazer isso. Então eu espero que, repito, se essa liminar for derrubada ou não, a liminar ela concede um amparo jurídico para o Augusto seguir no cargo sem a votação do impeachment. Independentemente disso, que o Romeu Tuma Júnior entenda de que não era o momento e de que ele está agindo contra os próprios interesses do clube. O Corinthians tem uma decisão contra o Bahia, inclusive os dois têm a mesma pontuação, estão disputando aí, pode ser até que os dois, né, acabem indo para a Libertadores, mas enfim, é uma final para chegar numa pré-Libertadores, está numa reta final importante, está num planejamento de 2025 que precisa ser feito por essa gestão. Se a gente interromper agora a gestão, o que vai acontecer? Qual o presidente? É o Omar Stabile? Vai ter uma nova eleição? O associado vai livrar ou não o Augusto? Quando que terá essa Assembleia Geral no pátio para que o associado possa votar? E aí, quem é que define renovações, permanência de treinador, contratações pontuais que precisam acontecer para o ano que vem? Quem? Então, assim, cara, não faz sentido. Terminou o inquérito policial,
existe a comprovação de participação do presidente, desvio daqui, dali, corrupção, sei lá o quê, convoca amanhã uma reunião entre os conselheiros para votação do impeachment, com embasamento, com um inquérito policial, apresenta as provas e diz, ó, tá aqui, ó, não tem o que fazer, pum, pum, pum. Ainda assim ele vai para o pátio, o associado vai lá, ele mostra para o associado, bom, vocês podem salvar ainda o presidente ou não, mas tá aqui a irregularidade. Agora, sem isso, fica uma votação vazia, ficam argumentos apenas políticos e que, obviamente, não favorecem, não colaboram para o benefício do clube. Então, o que tivemos nessa segunda-feira foi uma mobilização do torcedor contra digamos assim, um golpe político que estava para ser orquestrado contra o presidente. Tivemos uma vitória jurídica do presidente Augusto Melo e até, de certa forma, uma leitura que faço, um apoio popular que ele começa a ganhar. Pelos resultados de campo, pela maneira como o time está terminando, pela montagem do elenco do Fabinho Soldado, por jogadores estarem dando a resposta, obviamente pelo trabalho da comissão técnica que vai surtindo efeito, por uma campanha nesse segundo turno que é irreparável, por tudo isso e pelo apoio e pela forma nojenta, né, como as coisas estavam sendo conduzidas, o presidente se fortalece e muito, e muito. Olha, agora a gente está diante da seguinte situação. Se ali na frente for comprovada alguma irregularidade do Augusto, cara, ele cai num tombo assim gigantesco, e o torcedor, inclusive, porque o torcedor está apoiando ele nesse momento. O torcedor entende que, aquela velha frase de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e está dando esse voto de confiança ao Augusto. O Augusto, se não tiver nada contra ele, ele se fortalece demais, para seguir o seu trabalho com muito apoio popular, mas muito apoio popular. Se ali na frente ele tiver alguma irregularidade, aí a gente sabe que ele se enfraquece demais e dificilmente vai terminar o seu mandato, porque aí, mais do que, enfim, uma situação comprovada, né, de uma irregularidade, estaremos diante de um voto de confiança, de uma traição, dá pra gente colocar assim. O torcedor se sentirá traído se ali na frente tiver alguma coisa contra o presidente. O fato é que nesse momento não há. E se ali na frente for comprovado que realmente não há, aí o Augusto cresce demais para uma reeleição, para reeleger supostos, né, aliados ali na frente, para fortalecer o conselho, para se fortalecer como um homem político e aí daqui a pouco até conseguir tranquilidade para trabalhar e fazer tudo que ele promete dentro do Corinthians, né, resgatar o Corinthians, o nome do Corinthians, recuperar o Corinthians, resolver financeiramente todos esses problemas com tantas dívidas. O Augusto vai conseguir isso. Se ele realmente tiver tranquilo e até onde a gente sabe, não existe nada contra ele, ele se sai muito fortalecido desse episódio por conta do apoio popular que ele teve. Que vitória nessa segunda-feira de um clube que ferve politicamente e que não era hora para isso. Não era hora para o torcedor estar mobilizado para isso, mas aconteceu. E o torcedor não largou mão. Foi na volta do Parque São Jorge, se mobilizou em rede social, nas ruas, contra o golpe e manteve Augusto Melo no cargo, claro, com a vitória jurídica dele conseguindo essa liminar que suspendeu a votação. Agora, o Augusto vai ter que fazer jus a tudo isso, a liminar que ele conseguiu, ao apoio que ele está tendo nas ruas para que ele continue colocando o Corinthians nos eixos. O que vocês acharam de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. E o Coringão que vai ter força máxima aí contra o Bahia nesse jogo importantíssimo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro aí. O Coringão que já encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia nessa terça-feira às 20 horas em horário de Brasília. O Coringão que vem com 50 pontos aí na 8ª colocação e possui a mesma pontuação do Bahia, atualmente na 7ª colocação. E o Cruzeiro que vem logo atrás aí com 49 pontos, que está em 9º aí e também tem a disputa direta com o Corinthians por essas últimas 2 vagas aí na Libertadores aí. O Timão que fez uma ativação na academia e logo ali um aquecimento no gramado e os atletas realizaram um trabalho tático posicional. Um jogo em campo reduzido também foi aplicado aí pelo técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. E o Corinthians aí que vem sem desfalques aí com relação ao time que enfrentou o Criciúma na última rodada. O time que venceu por 4-2 aí. O Corinthians que vem sem desfalques aí para esse jogo contra o Bahia, e o Ramon Dias deve repetir a mesma escalação aí com força máxima aí. Para a partida contra o Bahia, o Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu,
Raniel, Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto no ataque. O timão que encerra a participação na competição aí no Campeonato Brasileiro em casa. E a gente espera que seja com uma vitória aí, sendo 1-0 ou 6-0, que importa é vencer e buscar essa classificação na pré-Libertadores. E deixa aqui seu comentário se você tá confiante, deixa o seu placar para o jogo aí. Na minha opinião vai ser 2-1 pro Corinthians, hein? Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu!